Oi, amigas profs. Vocês ainda me aceitam como vlogueira? Voltei aqui depois de 3 meses. Postei um vlog no final do ano passado chamado Ainda dá tempo de salvar 2025, no qual aparentemente eu me comprometi a postar mais vlogs em 2026 simplesmente pelo fato de que eu gosto. E eu gravei. Eu gravei um vlog em janeiro e não postei, porque eu achei que ele ficou ruim. E prometi pra mim mesma que não vou mais fazer isso. Se eu achar que o vlog ficou ruim, eu vou postar ainda assim. Então já peço desculpas antecipadamente por esse. Em dezembro, quando eu postei aquele vlog, eu tinha acabado de tirar o siso, né? Então eu tava bem mal assim, tinha feito os exames tinham dado resultado meio ruim. E eu percebi que eu sigo um padrão, porque hoje é dia 3 de março, faz 2 semanas que acabou o carnaval. E desde então eu estou doente. Gripe, sinusite, rinite, bronquite. E agora que eu estou sarando, me deu essa vontade louca de voltar com os vlogs. Eu gosto, né? Eu gosto de gravar minha rotina e eu gosto de me assistir depois. E eu gosto de assistir os vlogs antigos. Por causa dos meus cachorros, da minha família, dos meus sobrinhos, eu gosto de ver como que eu tava vivendo naquela época. Então, eu gravo esses vlogs principalmente pra mim, mas não só por isso. Também pelo tema principal do vídeo de hoje, que é esvaziar a mente. Eu vi uma frase muito impactante pra mim, que era: luxo de verdade é um sistema nervoso calmo, ou alguma coisa do tipo. E é verdade. A ansiedade, o estresse estão muito presentes na minha vida. E um dos motivos que isso acontece é o excesso de conteúdo que eu tenho na minha mente, excesso de coisas na minha cabeça. Eu consumo muito conteúdo, né? Então eu consumo muita coisa da internet, eu consumo muita coisa do YouTube, consumo muita coisa da Netflix, leio muitos livros, estudo muito. E daí a minha cabeça fica sobrecarregada. E se você é professora, eu aposto que você também tem uma cabeça cheia de metas, de projetos, de ideias, de referências. E eu aposto que você também está ficando louca. Então esse vlog vai ser um vlog de resistência. Como podemos resistir à loucura das caraminholas das nossas cabeças de professoras. Não é nem a primeira, nem vai ser a última vez que eu falo sobre despejo, né? Quando a gente tem uma cabeça muito cheia de ideias, de projetos, de metas, a gente precisa despejar isso em algum lugar. Então, eu geralmente faço esse despejo numa folha de papel. Eu pego realmente uma folha de papel, eu vou lá e eu coloco todas as coisas que eu tenho vontade, tô precisando, as coisas que estão na minha mente, essa é a realidade. Eu geralmente faço isso misturando o pessoal e o profissional. Nesse exato momento, eu não fiz isso do pessoal e do profissional, porque eu tô realmente com foco no profissional em relação a esse vídeo. Depois que eu anoto todas as coisas que eu preciso, eu organizo elas em sistemas, né? Então, por exemplo, isso aqui é de um assunto, isso aqui é de outro assunto, isso aqui é outro assunto, isso é outro, esse é outro assunto, outro assunto. E eu coloco levemente organizado assim, para que eu consiga ter acesso a tudo que eu tô com pendência. Hoje, especificamente, faz parte de um dos dias que eu tenho arrumado, organizado o meu Notion. Não sei se vocês sabem o que é o Notion, né? Mas eu faço toda a minha organização pessoal e profissional dentro dessa plataforma. E agora, eu vou organizar aqui algumas coisinhas e já mostro pra vocês.
eu coloquei, né, todas as coisas que ocupam o meu tempo. Coloquei se elas são trabalho ou da vida pessoal. Coloquei se eu considero elas como um processo, né, que é uma coisa contínua, que acontece sempre. Não tem uma data de início, uma data de término. Coloquei o que eu considero projeto, que tem data de início, data de término. Aqui, na situação atual, eu posso colocar se eu quero reduzir o tempo que eu gasto com isso, se já faz parte da rotina, se eu quero inserir na rotina agora, se eu quero inserir na rotina um dia, se eu quero monitorar, se eu quero remover. Aqui eu coloquei a avaliação, né? Qual que é a nota que eu dou para essa tarefa, para essa ideia, para esse processo, esse projeto. E agora eu vou escrever qual a observação atual que eu vou fazer em relação a essa avaliação que eu dei. E assim, eu tiro todas as coisas que me preocupam, que ocupam minha cabeça, eu tiro da cabeça e coloco aqui, né, no Notion. A realidade é que eu poderia usar essa pausa para fazer um exercício físico, mas eu me comprometi comigo mesma que eu faria exercício essa semana, segunda, quarta e sexta. Hoje é terça, então vou descansar. Tenho que voltar com os exercícios aos poucos. Fiquei praticamente 3 semanas sem fazer, uma semana por causa do carnaval e 2 semanas de doença. Lemonade. Fazer uma pergunta pro Gleison, eu respondi. Saiba que não. Você precisa ter um equilíbrio entre habilidades técnicas, habilidades emocionais e habilidades... Eu tenho um canal no YouTube chamado Carol do Inglês, onde eu falo sobre o inglês com a perspectiva da neurociência, comportamento humano, aprendizagem sustentável, leve. Como que eu gravo esses vídeos, né? Eu faço o roteiro. Eu tô estudando com um youtuber chamado Joba, mas ainda assim eu acho muito difícil fazer roteiros muito interessantes, né? Aí, essa semana eu gravei esse vídeo aqui. É um vídeo baseado nesse post do Instagram, que é o que eu aprendi sendo professora há 14 anos, e agora há 15 anos, porque estamos em 2026. Mas eu não gostei de como ele ficou, né? Então eu gravei ele baseado no post mesmo, achei que ele ficou incompleto. Então o que eu faço nessa situação? Eu ouvi o vídeo de novo, eu vim aqui, assisti ele e pedi para a inteligência artificial do Notion fazer a transcrição. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa transcrição, jogar no ChatGPT e perguntar, com base nas informações do curso do Job, como que eu posso melhorar esse roteiro. E daí eu vou regravar esse vídeo, com certeza. Quero ligar meu abajurzinho para esse vídeo. Pena que é a bateria. Queria que ele fosse pelo menos recarregável por USB, sabe? Bom, hoje é um daqueles dias que... Ai, deixa aqui assim. Bom, hoje é um daqueles dias que eu só tenho aula de manhã
Tenho 2 aulinhas na quarta-feira de manhã. E o restante do dia eu posso trabalhar nas minhas demandas. Mas hoje é exatamente aqueles dias que eu tenho tanta coisa pra fazer, mas eu tenho tanta coisa pra fazer mesmo, que eu não sei nem por onde começar. Então, eu vou organizar aqui no Notion uma lista de tarefas e colocar aqui. Vou fazer isso porque eu gostaria de compartilhar com vocês, né, a vida de prof, uma vida de uma professora particular, a vida de uma professora digital. Vou compartilhar aqui as tarefas e conforme eu for fazendo, a gente vai dando check juntas. Separei essas tarefas aqui para começar, então. Por exemplo, eu dei a aula da Miriam às 8 horas da manhã, certo? Quando eu dei essa aula, eu pedi pro Notion fazer a transcrição para mim de tudo que eu tava conversando com a Miriam, né? Então, vou mostrar pra vocês. Quando eu tava dando aula pra ela, o ChatGPT foi fazendo a transcrição. Agora, o que que eu faço? Eu pego essa transcrição, eu copio ela e eu colo ela no ChatGPT. Meu ChatGPT é treinado para fazer o resumo dessa aula. Então, eu vou lá e falo, chat, né? Eu venho aqui no projeto Aulas 2026, entro no registro das coisas da Miriam e peço para ele fazer uma aula. Fazer uma aula não, fazer o resumo da aula. Faça o resumo da aula da Miriam de 4/3, aula 8/8. Então, a Miriam comprou um pacote de 8 aulas e hoje foi a última aula dela. Geralmente, na última aula tem certificado, conclusão de alguma coisa, mas a Miriam, ela comprou essas 8 aulas e eu sei que ela vai comprar mais 8 aulas, a gente ainda não tá terminando nenhum módulo específico, a gente ainda tá em continuação mesmo. Tem alunos que eu sei que só vão ter 8 aulas, então a gente tem um início e um fim dentro dessas 8 aulas, mas a Miriam não. A Miriam estudou comigo o ano passado inteiro, provavelmente ela vai estudar esse ano inteiro, então a jornada dela é diferente. Aí o ChatGPT vai lá e ele faz o resuminho da nossa aula. Isso aqui é muito interessante, é muito válido, tanto pra mim quanto pra ela, né? A gente sempre sabe o que aconteceu na aula bem certinho, porque tá tudo registrado. Aí eu venho aqui, mesmo no WhatsApp, tá vendo? E mando aqui pra ela o resumo da nossa aula. Só que eu não deixo salvo só no WhatsApp. Eu deixo salvo também no caderno da Miriam. Então, esse aqui é o caderno da Miriam, né? Então, a gente fez aula 1, aula 2, 3, 4... Agora, a última aula tinha sido a 7, né? Agora eu vou vir atualizar aqui a aula 8. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a aula da Luana, que aconteceu ontem à noite, da aula da minha turma de terça-feira, que aconteceu ontem à noite, uma aula de conversação e a aula da Bruna, que eu dei essa manhã também. Aulas dadas, resumos enviados, cadernos atualizados. E eu também gosto de subir as minhas aulas na Hotmart para deixar gravado para os alunos. Acredito que foi uma manhã concluída com sucesso. Vamos ver como vai ser o período da tarde. Tô assistindo uma série na Netflix chamada Finding Ola. Não sei como é o nome em português, porque é uma série árabe. É muito legal, se passa no Egito. E a Ola é a personagem principal. É uma mulher vivendo, né, no Egito e o marido dela pede o divórcio. Ela precisa se reinventar com a família dela, a mãe dela, os filhos dela. Ela tem um filho e uma filha. Enfim, é uma série muito legal, mistura um pouco de comédia com drama, e eu tô gostando bastante. Eu assisto ela com o idioma árabe, né, e a legenda em português. Eu gosto muito de assistir série com o áudio original, eu penso que é muito mais legal do que o dublado, apesar de gostar
bastante do trabalho dos dubladores. Eu não gosto de assistir dublado, eu gosto de assistir sempre no idioma original, mesmo que eu não entenda nada. Igual quando eu tô assistindo essa série, não dá pra eu fazer nenhuma outra coisa. Eu preciso ficar ali atenta, porque eu não entendo uma palavra do que eles falam. Mas é bem interessante, eu tenho gostado bastante. Tô na segunda temporada já. انت بتبوظي كل حاجه بعيدك ده على فكره. انا عايز افهمك ان سكند شانس ده مش بتاعك لوحدك، ده بتاعنا كلنا. Essa é a aula. ما عنديش غير مناخير ودي كمان باظت. Ah, você quer uma ajuda? Vamos pro canto? Vamos pro cantinho. Força! Pegou mesmo, vou dar pra ela. Vai. Essa é sua dança de balé? Solta,